Então vamos lá. Tema da nossa mensagem de hoje. Prestem bem atenção. Lugares não te definem, mas podem te revelar. Gênesis capítulo 26, versículo 12, diz assim: E semeou Isaque naquela terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Vamos ler de novo? E semeou Isaque naquela terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas. Em outras traduções, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Coloca a mão no teu coração. Vamos orar, curva a tua cabeça. Pai, no nome santo de Jesus, estamos aqui essa noite para adorar, para bendizer e glorificar o teu santo nome. Celebrar ao único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Mas também estamos aqui para buscar uma palavra de direcionamento para nossas vidas, para que possamos ser transformados e edificados pelos seus ensinamentos. Deus, em nome de Jesus, fale conosco através do teu Espírito. Abra os olhos do entendimento, os ouvidos, para que possamos sair daqui edificados. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Amados, capítulo 26, ele se resume numa situação bem interessante. Capítulo 26 de Gênesis resume aonde Isaque, ele começa com uma preocupação. Havia fome na terra. Havia fome naquele lugar. E por ele ser aquele que estava comandando o povo hebreu, além da preocupação de levar alimento para a família, ele tinha também todo um rebanho, vamos falar assim, de pessoas, além de animais, que ele precisava dar o sustento. Então, com certeza, quando nós temos pessoas que dependem de nós iremos ficar um pouco mais preocupados quando passamos por alguma situação de dificuldade. E isso não foi diferente com Isaque. Isaque, devido a toda aquela situação, toda aquela fome que havia na terra, ele precisava tomar uma decisão para onde ele ia, para onde ele levava o povo. Ele não podia ficar mais apático vendo tudo aquilo. E por ele se preocupar não somente com ele, mas também com o povo, Deus aparece e diz para ele: Isaque, não vá para o Egito. Com certeza ele não revelou, mas Deus tinha um propósito para o Egito. E não era o momento para estar no Egito. Não era o momento para um hebreu estar no Egito, para um israelita estar no Egito. E aí ele fala: não vai para o Egito. Peregrina nesta terra, que assim como eu prometi para o teu pai, Abraão, eu farei contigo. Sereis abençoados e eu multiplicarei a sua descendência. Porque um dia eu jurei ao teu pai que através dele seria e teria uma descendência abençoada. Porque eu jurei para ele, eu volto e juro para você. Só que a única coisa que eu quero, obedeça essa minha voz. Não vá para o Egito. Peregrina na terra. Isaque foi obediente.
certamente seria muito mais fácil ele ir para o Egito. Porque aos olhos naturais, o Egito não tinha seca, não estava infrutífero, não estava com falta de água. Mas Deus tinha um propósito no Egito. E esse propósito ainda não tinha o seu tempo. Se a gente continuar lendo Gênesis, nós vamos observar que o propósito vem para o seu neto. Porque após Isaac passa Jacó, e de Jacó passa para José. E é José que vai lá no Egito e se torna governador. A sua decisão pode impactar a descendência da sua família. A sua decisão de ficar ou não ficar aonde Deus te manda pode impactar toda a descendência da sua família. Por isso precisamos ouvir a voz de Deus e nos posicionarmos perante aquilo que Ele libera sobre nós. Às vezes a gente acha que a minha decisão não vai impactar ninguém, ou talvez somente essa minha geração, a mim, a minha esposa, as minhas filhas. Não. Talvez eu possa estar tomando uma decisão que vai trazer consequências muito sérias para a Camila e para a Ana, e a estas para os seus filhos. Por isso eu tenho que me posicionar perante a palavra que Deus liberou sobre a minha vida. Porque se eu não me posicionar, eu posso estar fazendo com que um destino de geração seja mudado. Se, caso Isaac não obedecesse e fosse ao Egito, em primeiro lugar, ele comprometeria toda a geração dele. Segundo lugar, ele não seria abençoado numa terra infrutífera e de inimigos. Porque ele foi para onde? Ele peregrinou em Gerar. Ele foi para Gerar. Gerar era a terra de quem? De filisteus. Era a terra de inimigos. Além de terra de inimigos, era uma terra que estava infrutífera. Mas no tempo do pai, Abraão, poços foram cavados e acharam-se água. E por isso Abraão também foi abençoado. Mas os filisteus entulharam todos os poços que Abraão havia cavado um dia. E chega um momento que Isaac vai ter com o rei Abimeleque, que é o rei dos filisteus, uma conversa. E ele falou, pode ficar, não tem problema. Só que Abimeleque não sabia quem estava por detrás daquilo. As pessoas, às vezes, elas olham para nós e não sabem o tamanho do Deus que nós servimos. E por isso, vem com afrontas para a nossa vida. E por isso, vem com invejas para a nossa vida. E por isso, querem paralisar as nossas vidas. Mas a Bíblia nos ensina que maior é aquele que habita em nós do que aquele que no mundo está. Abimeleque não sabia realmente o poder que Isaac tinha por ele ser um servo de Deus. Um homem temente, por ter uma palavra liberada sobre a vida dele. E ele habitou. E assim como Abraão um dia, olha como que muitas vezes o nosso erro, ele acaba sendo transferido. Abraão um dia mentiu sobre Sara. Falou que Sara era sua irmã. E Isaac fez o mesmo. Aonde ele mentiu sobre Rebeca. E falou que Rebeca era irmã. Mas Abimeleque olhou e viu eles namorando. E falou, que mal
que nós te fizemos para que tu mentiste para nós? Olha que maldição que você poderia ter para o meu povo. Eu abri as portas para você peregrinar, para você estar aqui em Gerar, e você fala uma coisa e faz uma coisa dessa. Só que, mesmo assim, ele já havia prosperado e continuava prosperando. Era uma pessoa que, em tudo que ele colocava as mãos, ele prosperava. Por quê? Porque tinha uma palavra liberada de Deus sobre a vida dele. E eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Quando existe uma palavra liberada sobre a tua vida, podem levantar-se quem for, pode ter circunstâncias difíceis que for. Palavra se cumprirá se você se posicionar perante a Deus. Muitos de nós, às vezes, não conseguimos viver a palavra liberada de Deus porque falta de posição. Não é? Você entendeu? Não é porque Deus mentiu. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que a palavra não volta vazia e ele não é homem nem filho do homem para que minta nem para que se arrependa. O Deus que nós servimos é o Deus do sim, sim, não, não. Se ele chegar para você é sim, é sim. Se ele chegar para você é não, é não. Pronto, acabou. Deus não tem meio termo. E aí, Abimeleque, vendo que Isaac prosperava, ele chegou para Isaac e falou: ô Isaac, faz o seguinte, vá em paz. Continua a sua peregrinação. Por que Abimeleque fez isso? Porque o povo estava se engrandecendo, estava sendo número, estava sendo próspero. E os filisteus começaram a ficar com medo. Deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas se levantam contra você. Mas quando elas veem você autoridade de alguma coisa, elas começam a ter receio de você. Não abaixa a cabeça para ninguém não, meu irmão. Não abaixa a cabeça para ninguém não, minha irmã. Há em você um Deus maior que todas as coisas desse mundo. Se você abaixa a cabeça, o inimigo ele vai querer pisar. Mas se você continuar com a cabeça erguida, servindo ao Deus que você serve, você pode ter certeza que pode levantar o que for contra você. Mas Deus é maior na tua vida. E essas pessoas que se levantarem, elas vão render graças a você. Vão pedir perdão, vão pedir paz e vão querer ser ainda aconselhadas por você. Toma posse dessa palavra. Toma posse disso. Muitas vezes o cristão ele é envergonhado por falta de posicionamento de quem é Deus na vida dele. Posicione-se. Você vai ser próspero. Você vai ser autoridade aonde quer que você esteja. E as pessoas vão te respeitar. Muitas vezes nós não temos o respeito das pessoas devido, porque falta posicionamento de nossa parte como verdadeiro cristão. Deixa eu te falar uma coisa, aquilo que você precisa, você já tem. Você precisa de uma palavra liberada de Deus e você precisa do Espírito Santo na sua vida. O resto é consequência. Então, o que você precisa, você já tem. Só falta você tomar posse e viver o melhor desta terra. Você tem que se posicionar perante a palavra liberada. Porque o que importa para você é a palavra, não é o lugar. Quem faz o lugar é você. É o Espírito Santo que habita em você. Quem faz o lugar é você. E ninguém mais. Deixa eu ser profeta na tua vida essa noite. Levanta as tuas mãos. Eu declaro e profetizo que toda palavra que Deus liberou em sua era irá se cumprir, e todos verão em você uma pessoa próspera, reconhecida, que Deus é contigo, e onde você estiver, no local que você estiver, tudo que você estiver fazendo, irá prosperar pela obediência da palavra de Deus. Deus te chamou, liberou uma palavra,
Toma posse. Toma posse dela no lugar que Ele falou para você. Se Ele te mandou mudar para um lugar, vá. Se Ele te falou para ficar, fique. Não é o bairro, não é a cidade. É empresa. Não é igreja. É você. Você tem um ministério. E ele está parado porque muitas vezes você ainda insiste em estar em lugar que não era para estar. Ou insiste ao contrário. Deus, ele te chamou. Você tem algo liberado sobre você. Por que ainda não prosperou? Por que ainda não decolou? Porque há algo errado em Deus? Não. Falta a gente tomar posse. Deixa eu falar uma coisa. Aprenda uma coisa na tua vida. Palavra de Deus. Quem quer anotar, pode anotar. Palavra de Deus é para ser vivida e não ignorada e esquecida. Palavra de Deus é para ser vivida e nunca para ser ignoradas ou esquecidas. Viva com intensidade a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Viva com intensidade o chamado que Deus liberou sobre a tua vida. Viva aquilo que Deus propôs para você viver. E você pode ter certeza que tudo que você fizer, você será próspero. Eu não estou falando de riqueza, estou falando de prosperidade. Prosperidade é alguém chegar em você e ver em você que o Espírito Santo habita, que você é luz, que você é sal, que você muda o ambiente, que aonde você chega está a paz, pode estar reinando o que for, pode ter briga no lugar. O cristão chegou, aquele que é próspero, aonde ele chega, ele coloca o pé, vai ter certeza, a paz reina, demônio vai embora. Não tem espaço. Aonde a luz chega, as trevas saem. O que falta para nós? Tomar posse. Declara. O que falta para mim? Vai, com vontade. Não é assim, ó. O que falta para mim é tomar posse. Nossa, você vai tomar posse disso, meu irmão. Pode ter certeza, já chegou lá. Fala com convicção. O que falta na minha vida é tomar posse da palavra liberada por Deus, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Toma posse, não guarda, não ignora. Toma posse, não guarda, irmão, a palavra, não ignora a palavra. Deus falou, a palavra vai se cumprir. Ela não volta vazia. Falta posicionamento. Posicione-se. Isaac posicionou. Fecharam tudo. Todos os poços que eles cavavam, os filisteus fechavam. Tudo que eles faziam, os filisteus contendiam. Aqui é nosso. Lógico, eles estavam em terra estranha. Eles estavam em terra dos filisteus. Então, os filisteus, mais do que alguém, requeriam, contentavam os pastores dos filisteus contra os pastores de Israel, dos hebreus. Havia contenda. Só que a terra era deles. Então, fica para você. Só que eles saíram para outro lugar. Peregrinavam, paravam, cavavam, tinha água. Os filisteus ficavam doidos. E tudo multiplicava nas mãos de Isaac. Tudo multiplicava. Rebanho multiplicava. Prosperidade havia. Fertilidade havia. Aí chegou uma hora que Abimeleque falou, peraí, nós mandamos ele embora, não mandamos? Pedimos para ele sair. Mas eu acho que esse povo aí, ele é tão abençoado, que eu acho que realmente ele serve
aquele Deus que eles falam que eles servem, que é o Deus Todo-Poderoso. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu ir lá e conversar com ele, que eu acho que vai ser melhor para nós a gente se aliar com ele do que eles ir posteriormente e guerrear contra nós. Porque eles estão crescendo tanto. Eles estão ficando poderosos. E eu não quero perder para eles, não. Aí Abimeleque vai lá e faz uma aliança com Isaac, de não contender mais com ele. Aí Isaac desce novamente, fica em Gerar, abre o poço, nele há água. Os filisteus não vão lá mais para entulhar. E esse poço é chamado de Sebá, que dá o nome à cidade de Bet-seba. Aonde ele colocava a mão, prosperava. Não é o lugar que te define, mas é você que define o lugar. Aprenda isso. Não é o lugar que te define, é você que define o lugar. Só que o lugar te revela. Presta atenção. Não é o lugar que te define, é você que define o lugar. Só que ele te revela. Por isso que o apóstolo Paulo vira lá e fala: todas as coisas me estão listas, mas nem todas me convêm. Dependendo do lugar que você vai, irmão, você se revela aquilo que está no teu coração. Você revela realmente se você tem ensinamento de Jesus ou não. É no lugar aonde você está, que é fora do teu ambiente, da igreja, da tua casa, é que você revela realmente se você está com os ensinamentos de Jesus no coração ou não. Se você tem obediência a Cristo ou não. É no trânsito, quando você recebe uma fechada. Ó, todo mundo está rindo, né? Ó, Senhor, perdão por eles, né? Estão se entregando aqui, ó. Mas é verdade. É no trânsito. Recebeu uma fechada, a boca. E aí a Bíblia fala o quê? Que a boca fala aquilo que o coração está. Por que você não fala Deus abençoe? Vai falar outra palavra? Misericórdia, lê mais a Bíblia. Mas brincadeiras à parte, mas é a verdade. O local, ele nunca vai te definir. É você que se define no local. Só que ele te revela. Se você tem um posicionamento de cristão, ele vai te revelar como um verdadeiro cristão. E como cristão, Deus vai te abençoar. Pode ser o que for, irmãos. Pessoas indo contra você. No seu trabalho. Chefes sendo contra. Na igreja. Pessoas que não batem muitas vezes. Nós somos pessoas. Nós temos que viver em harmonia. Mas para chegar na harmonia, tem que chegar na maturidade. Se você não chegar na maturidade que está na palavra, você nunca vai chegar na harmonia. Você nunca vai entender que você precisa perdoar. Você acha que na hora que Abimeleque vai vir ao encontro de Isaac e Isaac recebe, faz um banquete, libera perdão e fala: vai em paz. Eu não te devo nada, você não me deve nada. Pronto. Pode deixar, eu fico aqui no meu cantinho. No teu trabalho vai ter pessoas que vão se levantar contra você. Mas você tem que lembrar que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principado, potestades e dominadores. Contra as hostes celestiais do mal, que vivem nas regiões espirituais tenebrosas. Assim o apóstolo Paulo fala. E aí você tem que perceber que quando uma pessoa, ela fala algo para você, ela está sendo usada. Às vezes não é ela.
E ela está sendo usada por um momento, talvez, de fragilidade dela. Só que daí a gente, por falta de maturidade, a gente se dói. E aí a gente não consegue compreender e liberar perdão para outra pessoa. Guarda isso não. Rancor não leva ninguém a nada. A tua luta, a tua tribulação, ela é leve e momentânea. Presta atenção aqui no que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A sua luta é temporal, a sua luta é momentânea, mas ela te faz crescer, ela te faz autoridade naquele assunto. Por isso que Deus permite que a gente passe por algumas situações, para que a gente possa realmente ver que nós somos capazes de vencer com Cristo Jesus. Que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores.